Fala galera, beleza? Bom, continuando com a instalação aí dos plugins essenciais para a gente que vai trabalhar aí com delivery no WooCommerce, a gente tem aqui o plugin na parte da entrega, né, que é o pagamento no delivery, porém a gente só configurou a parte de entrega de retirada. Então, se a gente vier aqui no nosso site, adicionar um produto aqui no carrinho, vou dar um finalizar compra, ele vai cair na página de checkout e aqui ele vai aparecer a parte de entrega como retirada no local, mas eu não ofereço nenhuma função de entrega mesmo, tá bom? Aqui, se a gente vier em WooCommerce, configurações, e eu vier aqui na parte de entrega, eu vou ter aqui a opção de colocar o frete grátis e eu vou ter a opção também de colocar uma taxa fixa. Então, se vocês acham que dá para trabalhar com uma taxa fixa, coloca uma taxa de R$10, por exemplo, que toda vez que a pessoa selecionar como entrega vai aparecer R$10, tá bom? Outra opção que dá para fazer é você pesquisarem as faixas de CEP. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, faixas de CEP Campinas, a gente vai ver aqui que tem essa faixa de CEP. Então, se eu cadastrar do CEP 1300001 até o 13139999, eu ponho R$10. Aí eu atendo, por exemplo, Valinhos também. Então, eu vou usar essa faixa de CEP aqui para cobrar, por exemplo, R$15. Então, toda vez que um CEP estiver dentro da faixa de Campinas, vai cobrar 10. Toda vez que estiver na faixa de Valinhos, vai cobrar 15. Para mim, não funciona. Por quê? Porque Campinas é muito grande. Então, a gente tem bairros que estão aí a menos de 1 quilômetro da gente e a gente tem bairros que estão a 20 quilômetros da gente. Então, não dá muito certo eu cobrar uma taxa para a cidade toda, tá? Por isso que eu estou fazendo a instalação desse plugin, tá bom? Eu vou deixar no link na descrição aí para vocês o plugin. Quando vocês acessarem o link, é só vir aqui no meu Google Drive, entrar aqui em plugins e baixar aqui o WooCommerce Distance Rate Shipping, tá bom? Inclusive ele foi atualizado hoje, eu acabei de colocar lá. Quando vocês baixarem esse plugin, eu já até baixei ele aqui para fazer o teste, ele vai estar salvo lá na pasta Downloads. Vocês vão vir aqui em Adicionar Plugin, Enviar Plugin, escolher arquivo, seleciona o arquivo que acabou de baixar, então abrir e instalar agora. Ativar plugin. Esse aqui ele é um plugin premium, precisa ser pago por mês, tá? Eu estou com uma versão aqui só para a gente testar, fazer funcionar. Ele já está instalado aqui. O que eu sugiro para vocês? Aqui, se vocês clicarem em ver detalhes, a gente vai ver os detalhes aqui do plugin e a gente tem aqui a página do plugin, tá? E aqui na página do plugin tem os planos aqui de compra, de 1 ano, de 2 anos, e aqui tem o valor que fica mensal faturado por ano, tá? Não é um plugin barato, mas dá uma função bem bacana para vocês aí, tá? Então assim, para teste, esse plugin que eu disponibilizei para vocês vai funcionar. Mas gostou do plugin, vai atender, testou certinho, eu recomendo vocês comprarem ele, tá bom? Beleza. Então, vindo aqui na parte de Settings, na última atualização que a gente teve aqui do plugin, a gente tem a opção agora de usar o Distance Metrics API, que é o normal, e a gente também tem agora a parte de Rotas API, tá bom? Eu vou utilizar o padrão, e aí aqui a gente vai precisar da API Key. Tinha até colocado uma outra aqui para fazer teste, mas eu vou colocar uma que funciona para vocês verem ele em funcionamento, tá? Como é que eu consigo essa API Key? Eu vou clicar aqui em Google API Key e ele vai aparecer esse, vou até traduzir aqui, ele vai aparecer esse manualzinho de como fazer, tá bom? Então a gente vai acessar aqui o console do Google e ele vai abrir essa telinha para vocês, tá bom? Onde a gente vai ter as APIs e serviços ativados, tá? E aí, seguindo aqui o manual, a gente vai na parte de biblioteca, aqui no menu à esquerda, né? Biblioteca, e a gente vai ativar esse serviço aqui. Clica no botão ativar. Aqui a gente vai criar um novo projeto, no caso aqui eu tinha esse de teste, e a gente vai habilitar a API. E aí na guia credenciais,
a gente vai criar uma nova credencial chamado chave API. Nessa conta aqui, eu não tenho ativo essa parte, tá? Eu vou fazer na outra conta que eu tenho, mas a gente viria aqui em credenciais e a gente acessaria aqui criar credencial, tá bom? Eu vou entrar na outra conta aqui que eu tenho, que eu já tenho uma credencial aqui funcionando. Eu vou vir aqui em credenciais, vou colocar criar credencial, chave API, só para a gente testar, e ele gera uma chave API aqui. Eu vou copiar essa chave API. Aí voltando aqui, a gente coloca a chave API aqui, tá bom? Vou dar um salvar alterações. E beleza, ó, a API conectada, tá? No meu caso, como eu já utilizo, ele tá fácil aqui de eu fazer, tá bom? Mas para vocês, pode ser um pouquinho chato de fazer essa parte aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente tenta ajudar, tá bom? Mas seguindo aqui o manual, dá para fazer certinho toda essa parte. Para colocar se é não restrito. Aqui ele tem toda a partezinha, inclusive com as telas aqui certinho, de onde vocês têm que clicar para colocar o que tem que habilitar aqui de serviço e tudo mais, tá bom? Não é o foco do vídeo a gente ensinar como ativar a API, mas eu fiz aqui o passo a passo até conseguir essa chave API. Conseguiu a chave API, jogou ela, deu um salvar, apareceu a API conectada, dá para a gente seguir agora para a próxima etapa, beleza? Bom, aí ele vai criar aqui dentro de entrega essa abinha aqui, que é o Distance Rate, tá? Que é onde a gente faz essa configuração aqui. Quando eu venho aqui na parte de entrega mesmo, eu tenho aqui o retirada no local, né? Que eu já coloquei. Inclusive, como eu não estou com a versão original, ele aparece aqui, ó, para conectar a loja, para conseguir fazer os updates. Deixa eu ver o que está dando de bug aqui, que era para aparecer o botãozinho aqui de adicionar. Deixa eu colocar aqui uma outra região, só para ver se é isso que bugou, cara. Bom, eu vou criar uma nova região aqui, só para aparecer a tela certinha que lá estava travado, tá? Então, eu vou dar um nome aqui de local, vai atender todo o Brasil. E aqui eu adiciono um método de entrega, né? Então, anteriormente apareceria o frete grátis, onde ele vai aparecer a opção lá de frete grátis, mas não é o que a gente quer, né? Ele vai ter a opção aqui de taxa fixa, que dá para eu colocar um valor fixo que eu quero cobrar para o cliente, né? Então, por exemplo, R$10, que não é o que eu quero também, né? E a gente vai ter a opção aqui do retirada no local, que a gente já tem configurado lá. Deixa eu excluir isso aqui. E aí o que a gente quer agora? A gente quer o Distance Rate, tá? Então eu vou clicar aqui em Distance Rate, vou dar um continuar. E aí eu vou começar a configurar ele. Aqui eu vou dar um nome para esse método, tá bom? Então eu posso colocar, por exemplo, motoboy. Aqui a gente vai deixar assim mesmo. Deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui seria situação fiscal tributável e não tributável, a gente não mexeu com imposto ainda. Modo de transporte a gente deixa como condução mesmo. Evitar a gente deixa sem nada. É como se vocês estivessem no Google Maps, tá? Então se vocês colocarem evitar pedágio, estou próximo de um pedágio, ele vai dar a rota mais longa para cortar o pedágio e assim por diante, tá? Unidade de distância a gente deixa como métrica mesmo. Aqui é se vocês querem mostrar a distância. Então aqui vai aparecer qual a distância que a loja está do cliente. Então vai aparecer lá em quilômetros qual a distância que vai aparecer para meio que justificar o valor, tá bom? E aqui vai aparecer a duração. Essa duração ela aparece do ponto A até o ponto B. Então se com o CEP digitado do cliente eu demoro 10 minutos para chegar até o endereço dele, ele vai aparecer 10 minutos. Então eu não gosto de marcar aqui, porque a gente tem o tempo de preparo, embalar, chamar o motoboy. Então vai aparecer 10 minutos e o cliente vai achar que vai receber em 10 minutos. Mas se vocês quiserem, é só marcar a caixinha que vai aparecer a duração do lado do custo, tá bom? Aqui a gente vai colocar um endereço, tá? O que eu sugiro para a gente pôr o endereço?
pegar um endereço aqui, qualquer aqui de Campinas. Quando vocês pegarem o endereço, pega direto aqui do Google Maps, tá? Então, vou pegar, por exemplo, do estádio aqui da Ponte Preta. Beleza. Peguem direto aqui do Google Maps para a gente ter o endereço completo, tá? Vou pegar a rua, cara, porque senão não vai ficar legal não a gente colocar como CEP. Ó, pega o endereço completo, tá? Então, vou pegar esse aqui como exemplo. Ó, vamos supor que a nossa loja fosse aqui, beleza? Então, a gente vai pegar aqui a primeira linha, beleza? E a gente vai colocar aqui no primeira linha, beleza? Aqui a gente tem a segunda linha, que a gente vai pegar a segunda linha aqui. Geralmente é o bairro. Beleza? Aí a gente vai colocar a cidade. Na dúvida, para não ter problema de não conseguir puxar, alguma coisa assim, peguem sempre o endereço aqui, tá? Vou até copiar tudo aqui, e aí a gente vai só editando o que quer. Então, na hora da cidade aqui, vocês coloquem exatamente como está escrito no Google. Tem cidade que precisa ver se está abreviado, se não está, se tem acento, se não está, tá bom? Aqui eu vou pegar o CEP do Google também, tá aqui. E aqui a gente vai colocar o estado, no caso SP, e aqui embaixo no país, Brasil. Preenche certinho, igual vocês encontram no Google Maps. Se tiver como R ponto, põe R ponto. Se tiver como rua, põe rua, para não ter problema na hora de identificar qual que é o endereço de origem, tá? Bom, beleza. Aqui a gente tem as regras da distância, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, adicionar uma regra de distância. No caso, eu só vou trabalhar com regra de distância, mas dá para vocês trabalharem com outras opções também, tá bom? Por tempo, por peso, por valor do pedido, por quantidade, mas no nosso caso a gente vai usar como distância, tá? Então eu vou colocar aqui que de 0 a 3 km eu vou cobrar R$5 de taxa, tá? E o custo por distância 0. O que eu coloquei aqui? Que se a pessoa tiver de 0 a 3 km, eu vou cobrar R$5, beleza? E agora eu vou criar uma outra regra que vai ser de 3,1, 3.1, né? Até quantos quilômetros vocês vão atender? Vai atender 5, 10, 50, 100 quilômetros? Vocês colocam aqui o quantos quilômetros vocês querem atender. Essa forma de entrega vai aparecer para esse raio que vocês definiram aqui. Se a pessoa digitar um CEP com mais de 100 km, não vai aparecer essa forma de entrega. Se ela digitar um com menos de 100, vai aparecer. Não atende 100 km, coloca aqui quantos quilômetros vocês atendem, tá? A gente vai definir um custo base, no caso eu vou colocar aqui 0, e um custo por km, por exemplo, R$2. Então, o que eu coloquei aqui? Que se a pessoa tiver de 0 a 3 km da minha loja, eu vou cobrar R$5 de taxa fixa. Porém, se ela tiver acima de 3 km, a partir de 3.1 até 30 km, eu vou cobrar R$2 por km. Então, se ela tiver a 5 km, eu cobro R$10. Se ela tiver a 10 km, eu cobro R$20. E assim por diante. Se ela tiver acima de 30 km, não vai aparecer essa forma de entrega, tá bom? Vou dar um salvar. Beleza. Vamos ver se deu certo. Vou vir aqui na página de finalizar compra. Ele estava só aparecendo como retirada no local. Vou dar um atualizar. Agora a gente precisa preencher o CEP, né? Para ele calcular. Então eu vou colocar esse CEP aqui, por exemplo. Aqui a gente ainda não instalou o plugin para preencher automático aqui o CEP. Então eu teria que preencher certinho o nome da minha rua, o número e tudo mais, tá? Eu já vou aproveitar que eu estou fazendo aqui com vocês, eu já vou colocar o próximo plugin
para a gente facilitar essa parte, tá? A gente vai utilizar o preenchimento automático de endereço no WooCommerce. Então eu vou vir aqui, vou adicionar plugin. Esse daqui é gratuito, mas ele é um pouquinho chatinho de achar, porque se a gente pôr o nome certinho aqui, pode pôr em português, em inglês, na maioria das vezes ele não aparece. Ele é do Fernando Acosta, tá? Então, se vocês digitarem aqui Acosta, já vai aparecer aqui, ó, preenchimento automático de endereço no WooCommerce. Só que o estranho é que se a gente pegar esse mesmo nome e colocar aqui, ele não vai achar. Então digitem aqui como Acosta, que é o nome do desenvolvedor, que aí já vai aparecer certinho, tá bom? Então instalar agora. Então ativar. Beleza, ele já aparece aqui, ó, preenchimento automático de endereço no WooCommerce, tá? Ele não tem configuração, então a gente vai vir aqui agora na nossa página de finalização da compra. Vou fechar isso aqui que já foi. Vou dar um atualizar. Vamos digitar o CEP aqui para testar. Ó, ele já busca o endereço, tá vendo? Então aqui, ó, assim que eu digitar o CEP, ele já traz o nome da rua, ele já traz o bairro, ele já traz a cidade, ele já traz o estado. Então eu não preciso ficar digitando todos esses dados. Não apareceu aqui a parte da entrega, deixa eu só ver se está ativado aqui. WooCommerce, configurações. Ah, acho que é que eu estou com as duas regiões de entrega. No caso aqui eu estou com as duas regiões de entrega, tem a Brasil que eu tinha configurado e tem a local, então não está aparecendo. Eu vou excluir essa aqui de cima, senão ele, se der a primeira opção, ele não pula para a segunda. E vou vir aqui nessa parte aqui de local e vou adicionar a retirada no local. Custo zero. Beleza, então agora eu coloquei aqui o nome da área como local, atendo Brasil, tem a opção do motoboy que a gente configurou e também a parte de retirada no local. Vamos voltar aqui. Vamos colocar o CEP. Cara, não tá puxando. Deixa eu ver aqui, acho que eu não configurei na forma de pagamento. Essa parte de localhost ele é um pouquinho bugado em algumas questões. Pode ser que ele esteja limitando o nosso IP, porque ele não consegue achar o IP lá, né? Ele não vai calcular, que a gente está no localhost. Mas acho que deu pra gente ver certinho como fazer, tá? Aí aqui só não vou conseguir mostrar para vocês que aparece aqui o cálculo do frete. Depois eu subo um outro vídeo sem estar no localhost para mostrar para vocês como é que fica, tá bom? Mas eu vou pegar uma loja aqui de um cliente que eu fiz para mostrar para vocês, ó. Quando a gente entra aqui em finalização da compra, ele, por exemplo, ele tem aqui, ó, retirar
a gente tem o Sedex, que a gente vai instalar o melhor envio depois, e a gente tem a parte de motoboy, e aí aqui aparece. Então quando eu coloco aqui o CEP, ele já traz certinho aqui o cálculo do frete, inclusive mostrando quantos km que a pessoa tá dela, tá bom? Só mais uma coisinha que faltou colocar, que eu tenho aqui nessa página do meu cliente, eu acabei de ver também. Um negócio bacana da gente usar é aqui na página do produto. Geralmente as lojas colocam o cálculo do frete aqui, né? E dá pra gente colocar também, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai puxar o plugin simulador de frete para o WooCommerce. A gente vai vir aqui em plugin, adicionar novo. Vou colocar aqui em pesquisar plugin e colocar o simulador de frete. É esse plugin aqui do Luiz Bills. Vou dar um ativar. Questão de configurações, ele tem bem pouquinho, tá? Se a gente entrar aqui em configurações, ele já vai estar habilitado certinho aqui, tá bom? O que a gente vai ter que mudar? O título, né? Então a gente pode vir aqui, abrir um tradutor. Vou pegar aqui mesmo, fechar esse endereço, fechar o drive. Vou colocar aqui, então o título vai ser verifique o custo de envio, prazo de entrega. Aqui, type your postcode, vai ser digite seu CEP. Digite seu código postal, fica feio. Seu CEP. E aqui no texto, a gente vai pôr no botão buscar, por exemplo. Aí o texto, depois da busca, os prazos de entrega começam a partir da confirmação de pagamento. Coloquem o que vocês quiserem aí. E aqui o texto, caso não encontre nenhuma forma de entrega para o endereço dele. Por exemplo, se ele estiver acima dos quilômetros que a gente designou lá, tá? Beleza, então salvar. É só mais a parte de tradução aqui mesmo, tá? E aí eu vou atualizar agora aqui a página do produto. E tá aqui, ó, já aparece, ó, verifique o custo de envio, prazo de entrega, que é o que a gente escreveu lá. Digite seu CEP e o botãozinho buscar. Então a gente vai digitar aqui o CEP. Vou dar um buscar. E aqui ele já vai aparecer certinho. Não sei porque que aqui está calculando o motoboy, mas lá na finalização da compra não está calculando. Bom, enfim. Acredito que seja alguma restrição da chave API do Google por eu estar no localhost mesmo, tá? Vou pegar um CEP um pouco mais longe aqui. Certo? Já apareceu certinho aqui, ó, tá 15 km, então ele pegou os R$2 que a gente pôs, 15.2 vezes 2, 30.4, cobrou R$30,40. E caso a gente pegue um CEP de longe, CEP Pinacoteca São Paulo. Vou pegar esse CEP aqui de São Paulo, por exemplo. Como a gente configurou 50 km, ele não pode dar opção, ó, não apareceu mais o motoboy, tá vendo? Só deu a opção de retirada no local, porque eu digitei um CEP que está a mais do que eu defini lá como distância máxima, beleza?
Então, colocou aqui o CEP cliente, vai buscar e já vai aparecer aqui o cálculo do frete, beleza? Bom, então o que a gente fez? A gente colocou a página de cálculo de frete na parte do produto, a gente instalou o plugin Motoboy para calcular o frete com base na distância e também a gente colocou lá na finalização da compra, deixa eu até abrir de novo para ver se de repente atualizou. Lá na parte da finalização da compra, ao invés da pessoa ter que digitar todos os dados, ela vai digitar só o CEP e ele já vai puxar o endereço, o bairro, a cidade, o estado. Aí a pessoa só coloca o número aqui dela, por exemplo, tá? Agora apareceu, ó. E aí aqui vai aparecer a opção da pessoa ou retirar ou clicar no motoboy. Acho que ele não tinha atualizado a página. Beleza? Então, tudo funcionando certinho. Acho que ajuda bastante o delivery de vocês. E reforçando, comprem o plugin, tá? Apesar da gente usar aí a versão de teste, não vai dar para atualizar esse plugin. Ele pode dar algum bug, vocês não vão ter suporte. Então, sempre recomendo vocês a comprarem os plugins aí que não são gratuitos para fortalecer os desenvolvedores. Beleza? Acho que o vídeo de hoje é esse. Curte, compartilha e deixa um comentário aí caso tenha alguma dúvida. E se não conseguir instalar, chama a gente aí na consultoria que a gente presta esse serviço também, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.